Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia. Dentro do Instituto eu curso a matéria de Sistemas para a Internet, né, é o curso de Sistemas para a Internet. Dentro do curso a gente tem uma disciplina que é Fundamentos, uma das disciplinas que é Fundamentos de Web Design 1. Como eu já venho falando um pouco de HTML, hoje eu vou estar falando sobre HTML e como criar tabelas em HTML. Ok? Primeiramente, para criar a tabela, a gente precisa de algumas tags que são essenciais para a criação. Caso sem essas tags não é possível fazer a criação de uma tabela dentro de um HTML. Primeiramente, a tag inicial, que é a tag table, onde a gente sempre vai abrir e fechar a table, como todas as outras tags em HTML, que essa é para a criação da tabela. Tem a criação das linhas, né, que é a tag tr, e tem a criação de colunas, que é a tag td. Okay? Então, table a gente vai criar a tabela, vai abrir para criar a tabela, tr para criar a linha e td para criar as colunas. Dentro dessas tags a gente tem alguns atributos que a gente pode usar. Por exemplo, aqui o atributo border define a espessura da borda da tabela. Então, por exemplo, eu quero usar a borda igual a 1, então eu vou colocar a borda como o tamanho de 1 pixel, que ela vai ter medida em pixels. Tem o bgcolor, que deve definir a cor de fundo da célula. Ela pode ser aplicada dentro de tabela, dentro da tr, que é a linha, ou dentro do td, que é a coluna. E tem a tag background, que define uma imagem de fundo para a tabela, que essa é aplicada somente aqui na tabela, certo? Tem outras tags aí, tem a frame, que para colocar uma moldura na tabela. A gente quase não usa, eu mesmo quase não uso. A border color, que define a cor da borda, que ela pode ser usada tanto para tabela, para tr ou para td. Né? Tanto para tabela, né, que é a table, a tr para fixar um pouquinho mais a linha, td é a coluna. Tem a cell spacing, que define o espaçamento entre as bordas da tabela, que ela pode ser aplicada aqui dentro da tabela. Não é possível aplicar ela dentro das outras linhas e colunas. E tem a cell padding, que ela define o espaçamento entre a borda interna e o conteúdo da tabela. Okay? Então, o que a gente vai praticar hoje? Vou fazer um exercício para tentar criar uma tabela em HTML, não exatamente com essas especificações assim assim, eu vou colocar esses dados, que é número de cadastro, eu coloquei um número fictício qualquer aqui, só para poder ilustrar mesmo. Então, eu coloquei número de cadastro, nome e idade. Número do primeiro eu coloquei 1001, nome João, idade 34. O segundo eu coloquei 1002, nome Maria, idade 25. O terceiro eu coloquei 1003, o número de cadastro, né? O nome do número de cadastro 1003 é o José e a idade dele é 58 anos. Okay? Vou voltar ao slide aqui para a gente tentar fazer esse exercício aqui agora em HTML. Então tem alguns editores bloco de notas aí que a gente pode usar. Hoje eu vou usar mesmo um bloco de notas. Okay? Então, primeiramente, o que a gente precisa para poder criar a nossa página em HTML? Como eu já havia falado em outras aulas, primeiro as tags básicas para criar um HTML. Então, um HTML, eu vou abrir a tag, fechar, já vou fechar ela aqui embaixo para minimizar erro, certo? Então, dentro dela, eu vou colocar a tag. Eu vou usar sempre um tab, mas o bom mesmo é usar de 2 a 3 espaços dentro aqui da tag, só que ele vai demorar um pouquinho desse jeito. Eu vou colocar aqui a tag verde, já vou abrir e fechá-la.
já havia falado para vocês antes também, eu tenho a tag title. Eu já vou definir o nome para ele como tabelas em HTML. Ok. Aqui também eu tenho a tag body. Vou abrir e já vou fechá-la. Ok. A tag table, que é a da tabela, a gente constrói ela dentro do body, tá? É uma tag que vai rodar aqui dentro para a gente. Então a gente pega a tag table, eu já abri e já vou fechar ela aqui. E é onde eu vou construir a minha tabela. Ok? Então, o que eu quero? Como o exercício lá pediu, eu quero 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. Como que eu vou fazer uma tabela de 4 linhas e 3 colunas? Eu defino a linha pela tag, como eu havia falado aqui, pela tag tr, certo? Então vamos lá, vou abrir a primeira linha, tr, e já vou fechar a segunda, vou fechar a primeira linha, barra tr. Ok? Perfeito. Então eu já abri e já fechei a primeira linha. Só que eu quero 3 colunas. Mas vamos fazer as linhas primeiro. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, abri a primeira linha, fechei a primeira linha. Abri a segunda linha, fechei a segunda linha. Abri a terceira linha e fechei a terceira linha. Perfeito. Eu vou salvar esse arquivo para vocês. Vou colocar aqui tabela.html. Sempre que for salvar um arquivo de textos, que for para visualizar depois como ficou o exercício, né, no navegador tem que ter o ponto .html. Então salvei, eu vou aqui, tabela.html, ele vai abrir para mim, não tem nada, por quê? Porque eu não digitei nada. Mas, ok, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Agora eu quero 3 colunas, certo? Como você está pedindo aqui, ó. A primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Então eu venho aqui dentro do TR e vou pôr o TD. TD 1 e já vou fechar. Abri e fechei. Eu quero 3 desses. Vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Então, teoricamente, eu tenho 3 colunas já na primeira linha. Aí vamos para a gente não consegue visualizar muita coisa aqui. Por exemplo, se vier aqui atualizar agora, eu não estou vendo nada. Porque eu não tenho nada preenchido. Eu tenho ela criada, mas o HTML como não tem nada dentro dessas colunas que eu criei, ele não vai aparecer. O que eu vou fazer às vezes para a gente poder melhorar um pouquinho? Então eu tenho a tag border, que ela é para tabela. Eu vou lá no meu código, dentro da tag tabela, e vou colocar border. Eu coloco border igual, vou colocar ela com 1 px, 1 pixel, ok? Salvar e vou atualizar meu navegador. Ele apareceu para mim um quadradinho, certo? Ou seja, ele apareceu para mim uma tabela. Isso aqui para mim, esse quadrado é a tabela, só que eu não tenho linha dentro dela ainda. Aliás, eu tenho as linhas, mas não tem nada escrito. Então, por exemplo, se eu coloquei um A, B e o C e atualizar aqui, então ele já apareceu para mim. Viu a diferença, né? Ok, perfeito.
Agora eu vou fazer isso, eu quero essas bordas nas 3 linhas. Aliás, essas colunas nas 3 linhas. Então, eu vou só copiar aqui, colar. Salvei, atualizar o navegador. Perfeito. O que eu queria? Eu quero 4 linhas e 3 colunas. Porém, eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Por que eu deixei de fazer a última? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. O que eu faço aqui para ser mais rápido? Como eu já sei que eu vou querer 4 linhas e 3 colunas, e todas vão ter 3 colunas, eu posso simplesmente montar a primeira, como eu montei aqui, e se eu fizesse isso ia ser mais rápido. Eu montei a primeira linha e iria replicando. Pronto, então eu já estou com a 4ª linha montada. Simplesmente digitei o código uma vez. Então, como ela segue um padrão, fica mais fácil. Não precisa ficar digitando tudo. 4 linhas, 3 colunas. Beleza. O que eu quero dentro dessas 4 linhas e 3 colunas? Bom, eu quero o número de cadastro na primeira linha. Na primeira linha eu quero o nome de cadastro, nome e idade. Ok? Então, o que corresponde aqui para mim? Vamos lá para você entender o código. Primeira linha. Então, imagina que eu tenho uma linha aqui de fora a fora, com 3 barrinhas dentro, certo? Imagine aqui que eu estou fazendo essa primeira linha. Então, esse aqui corresponde à primeira coluna, o segundo TD corresponde à segunda coluna e o terceiro TD corresponde à terceira coluna. E o primeiro TR corresponde a toda essa linha. Então, eu vou digitar número de cadastro, tudo maiúsculo aqui, número de cadastro. No segundo, nome, e no terceiro, idade. Segundo, também, nome e idade. Beleza. Salvei. Vou lá no navegador e vou atualizar. Número de cadastro, nome e idade. Ok. Na terceira, na segunda linha, eu quero 1001, o João e 34, porque é a segunda linha. Então eu vou aqui. 1001. João 34. Então você pode ver que sempre corresponde a segunda linha, depois primeira coluna com a primeira coluna, segunda coluna com a segunda coluna, terceira coluna com a terceira coluna. Aqui vai ser o 1002. O nome coloquei Maria e a idade dela é 25. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? O nome dela é, melhor para visualizar assim, Maria e idade 25. Então, para vocês terem ideia de como está ficando, eu vou salvar, navegador, atualizar. Olha como o HTML está enxergando isso. Então, por enquanto está legal, está do jeito que eu queria. Vamos voltar. O terceiro que eu tenho é 1003, José e 58. Então vamos lá. Lá no editor. Eu quero 1003, José 58. Então, número de cadastro corresponde à primeira coluna, certo? Primeira linha. Segunda, terceira e quarta. Beleza, perfeito. Vou salvar aqui. Vou abrir o navegador e vou atualizar. Tá aí, do jeito que eu queria. Número de cadastro, nome, tal. Beleza, show de bola. Então, mas eu vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Por exemplo, eu quero colocar o nome em negrito do número de cadastro, nome e idade. Então eu tenho os atributos que eu posso utilizar. Vou dar um exemplo de alguns para vocês aqui, só para vocês verem tanto que é interessante.
Então, o B, que é a tag para negrito, né? Que é a bold. Eu abro a tag bold aqui e fecho ela aqui. Eu vou salvar. Vocês podem ver aqui, ó. Fechamento dela, aqui a abertura. Então, abri e fechei. Certo? Vou salvar, vou lá no navegador, atualizar. Número de cadastro, já está em negrito. Ok? Mas eu vou fazer isso para nome e idade também. Então, vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que facilita muito o nosso, agiliza mais ainda o nosso código. O vídeo não ficar tão grande. Salvei, atualizei. Então, tudo em negrito. Número de cadastro, nome e idade. Tem algumas outras coisas que a gente pode utilizar para poder melhorar. Às vezes, da cor, igual como eu disse, tem alguns atributos lá, que é BGColor, que define a cor de fundo da célula, que não pode ser usado. Por exemplo, eu quero colocar na primeira, vamos ver aqui, vamos fazer por linha, vamos colocar por linha, tá? Então vamos pôr assim, BG, vou pôr um atributo aqui, BG color igual a red. Vou pôr na segunda linha, BG color igual a blue, pôr em azul. E vou pôr na terceira linha. Opa, coloquei lugar errado aqui, só um minutinho, desculpa. Estou na segunda linha aqui. E vou pôr na terceira linha BG color igual a green, verde. Vou copiar aqui e mudar só a cor. Na quarta linha, BG color igual a... Essa é uma cor que eu estou me vendo uma cor na cabeça. Yellow. Eu gosto muito da cor. Vou pôr ele red de novo. Ou blue para fazer um... Está tão colorido. Salvei. Vou atualizar. Beleza. Show. Seria isso aí. Então dá para a gente colocar alguns atributos na tabela e também nas linhas. Eu poderia ter feito isso em linha por linha e alguma coisa assim. Poderia também mudar a cor, como eu já disse em outra videoaula, da própria letra e tal. Vamos... Só para centralizar ela aqui na tela. Então, eu usei esse atributo, align center. O que é esse align? É de alinhamento da tabela. Eu quis alinhar a tabela toda, eu coloquei ela no centro, para ficar melhor. Posso mexer também em tamanho, tem umas outras, é bom dar uma pesquisada aí para ver outros atributos, né, que a gente pode mexer na tabela. É bem gostoso de fazer isso aí. Mas eu vou aprofundar na próxima videoaula, aprofundar um pouquinho mais em tabela, como mesclar colunas, como mesclar linhas, ok? Então, por hoje é só, eu agradeço a atenção, vimos aí um pouquinho de tabela, né, o princípio da tabela, como fazer. Eu agradeço a atenção e até a próxima. Obrigado. Valeu, até mais.